As mãos dele tremiam mais do que as minhas. O que, tendo em conta que eu era a que segurava a seringa, dizia muito. Era uma noite de outono, daquelas em que o frio ainda não decidiu se fica ou se vai embora, e o corredor do centro de saúde cheirava a desinfetante e a café velho de máquina. Eu estava a fazer um turno extra, não por obrigação, mas porque a Mariana tinha ficado doente e eu sou, confesso, incapaz de dizer que não quando alguém me olha com aquela cara. É uma falha de caráter, provavelmente. Ele entrou uns 20 minutos antes de fechar. Alto, casaco escuro, aquele ar de quem passou o dia inteiro a tentar parecer que está bem. 30 e poucos anos, talvez. Tinha uma receita na mão, dobrada e desdobrada tantas vezes que o papel já estava macio nas dobras, como se a tivesse estado a apertar durante horas. Boa noite, disse ele, e a voz saiu um pouco rouca. Disseram-me que ainda havia alguém. Ah, respondi, sou eu. Ele olhou para mim com uma expressão que conheço bem. É a expressão de alguém que esperava um senhor de cabelo branco, com 50 anos de experiência, e encontrou, em vez disso, uma rapariga com rabo de cavalo e caneta cor-de-rosa no bolso do jaleco. Preciso de uma injeção, disse ele, como se fosse uma confissão. Eu sei, está escrito na receita. Ele sorriu, um pouco sem querer, aquele tipo de sorriso que aparece antes de a pessoa perceber que está a sorrir. Chamava-se Tomás. Soube isso mais tarde, quando fui confirmar os dados. Tinha uma inflamação no ombro, tendinite, coisa comum, nada dramático. E o médico tinha prescrito um anti-inflamatório intramuscular. Uma injeção única, mas eficaz. Daquelas que fazem efeito antes de chegar a casa. Já levou injeções intramusculares antes? Perguntei, enquanto preparava o material. Quando era criança, disse ele, não guardo boas memórias. Ninguém guarda. Pus as luvas com aquele estalido que o látex faz e vi-o engolir em seco. Mas isso foi há muito tempo. Agora é diferente. Diferente como? Diferente porque eu sei o que estou a fazer. Não disse isso com uma arrogância, disse com aquela calma que aprendi a usar como ferramenta. Porque a voz é uma das primeiras coisas que um paciente nervoso ouve antes de sentir, seja o que for. Se a voz treme, o músculo contrai. Se a voz é firme, o corpo, por alguma razão que a fisiologia explica, mas que eu prefiro chamar de confiança, relaxa um pouco. Pedi-lhe que se sentasse de lado na marquesa e que baixasse a calça ligeiramente. Apenas o suficiente para expor o quadrante superior externo da nádega. É esse o local correto para uma injeção intramuscular de volume considerável, o músculo glúteo médio, longe do nervo ciático, longe de vasos importantes. Quando se traça mentalmente uma linha da crista ilíaca até ao cóccix e outra perpendicular a essa, o quadrante de cima e de fora é o território seguro, sempre, sem exceções. Vai doer? Perguntou ele sem me olhar. Vai sentir. Doer é uma palavra grande para isto. Qual é a diferença? Pensei um momento. Doer é quando o corpo diz que algo está errado. Sentir é quando o corpo diz que algo está a acontecer. Neste caso, é a segunda coisa. Ele não respondeu, mas a tensão nos ombros baixou 1 milímetro. Às vezes, é tudo o que precisamos. Limpei a zona com uma compressa embebida em álcool. Movimentos circulares, do centro para fora, deixar secar alguns segundos. O frio do álcool na pele é quase sempre o momento em que o paciente decide se vai cooperar ou não. Há qualquer coisa de definitivo naquele frio, como se o corpo soubesse que a seguir vem outra coisa. Respire fundo, disse eu, e quando soltar o ar,
Deixe o músculo ir. Não aperte. Como é que eu não aperto? Pense em qualquer coisa que não seja isto. Por exemplo, no que vai jantar, num sítio onde gostava de estar, na última vez que riu de verdade. Ele fez uma pausa. Tudo bem, disse, baixinho. Introduzi a agulha num ângulo de 90 graus, rápida e segura, porque a hesitação é o que dói, não a velocidade. Uma entrada limpa, perpendicular ao músculo, até ao terço médio da agulha. Aspiro ligeiramente antes de injetar, para confirmar que não estou numa veia. Boa prática, sempre, mesmo quando a técnica é correta. Nenhum retorno de sangue. Perfeito. O medicamento entra devagar, não se apressa. O músculo precisa de tempo para receber o líquido sem reagir com o espasmo. Eu costumava contar mentalmente. 1, 2, 3. Mas com os anos aprendi a sentir o ritmo certo sem contar. É como aprender a temperar sem balança. Chega um momento em que o corpo sabe. Já passou, disse eu, enquanto retirava a agulha no movimento suave e pressionava com a compressa. Ele ficou quieto um segundo. Foi isso? Foi isso. Virou-se para mim com aquela expressão, metade incredulidade, metade alívio, que eu adoro. É a expressão de quem passou horas a imaginar o pior e encontrou o banal. É uma das melhores coisas neste trabalho. Não senti quase nada, disse ele. Eu sei. Enquanto arrumava o material, expliquei-lhe o que fazer a seguir. Se sentisse dor local nas horas seguintes, podia aplicar calor seco na zona, não gelo, calor, durante uns 15 a 20 minutos. O calor ajuda a vasodilatação local e facilita a absorção do medicamento pelo músculo. Se houvesse vermelhidão persistente ou febre acima dos 38 graus nas primeiras 24 horas, que voltasse ou fosse a uma urgência. Não era provável, mas é sempre bom saber o que observar. Febre depois de uma injeção é raro, acrescentei, mas quando acontece, o corpo está a reagir a alguma coisa, não é para ignorar. Ele acenou com a cabeça, a dobrar novamente a receita por hábito. Pode deitar fora, disse eu. Já não precisa vela. Ele olhou para o papel, como se não tivesse percebido que ainda o tinha na mão. Depois riu, um riso pequeno, genuíno, um pouco envergonhado. Obrigado, disse. A sério. De nada, cuide do ombro. E não carregue peso nos próximos dias. Ele foi-se embora. Ouvi os passos dele no corredor, o som da porta de entrada a fechar, o silêncio que ficou. Tirei as luvas, lavei as mãos. 20 segundos, entre os dedos, pelos pulsos, sempre. E fiquei um momento apoiada no lavatório, a olhar para o reflexo no espelho pequeno que alguém pendurou torto há anos e ninguém nunca endireitou. Há noites assim. Noites em que não acontece nada extraordinário. Nenhuma emergência, nenhum drama, nenhum momento que vai parar a uma história de família. Apenas um homem com medo de uma agulha, uma rapariga com rabo de cavalo e o pequeno milagre silencioso de alguém confiar o seu corpo às mãos de outra pessoa. É uma coisa estranha a confiança. Entra sem pedir licença, como o frio do álcool na pele. E quando vai embora, deixa sempre qualquer coisa para trás. Apaguei a luz e fechei a porta com cuidado, como quem não quer acordar ninguém.